Já estamos de volta com seu estilo de vida e agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia conversando sobre o açaí. Exatamente, às vezes a gente come o açaí, existem diferenças também de uma região para outra. Por exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro costumo comer de uma forma completamente diferente que vocês comem aqui no Amazonas, porque lá a gente bate com guaraná e depois ainda coloca uma fruta, bate com a fruta também e até sucrilho, gente, até sucrilho a gente coloca dentro do açaí, acredite se você quiser. Mas aqui não, aqui é da fruta mesmo, a coisa é mais consistente, a gente tem certeza que é natural e além de ser natural, o que acompanha é a tapioca ou então o leite condensado, enfim, são muitas diferenças, mas mesmo assim ele possui benefícios. É por isso que nós convidamos a nossa doutora nutricionista Camila Cirino, ela vai explicar tudo pra gente hoje. E se você tiver alguma dúvida, você já pode começar a enviar a sua participação. Bom dia, Camila. Bom dia. Então quer dizer que o açaí tem sim benefícios para a nossa alimentação, né? Benefícios para a nossa saúde. Muitos benefícios. Eu até costumo dizer nas redes sociais, quando pessoas daqui da região acabam falando muito de outros frutos que não são, né, da região amazônica, falando sobre a quantidade de antioxidantes, de como eles são bons para a saúde. E eu sempre relato, gente, nós temos o açaí. Ele é muito rico, ele é muito benéfico para a saúde, ele é riquíssimo em antioxidantes, ele vai ser ótimo para a saúde e é mais acessível do que esses outros frutos. Então a gente tem que se vangloriar de ter o açaí na nossa região. Não é preciso ir tão longe, né? Não, nem um pouco. E quais são os principais benefícios que o açaí apresenta aí para a nossa saúde? É verdade que ele tem bastante ferro, o que a gente pode falar sobre ele? Bom, sobre o ferro, ele contém ferro, né? Ele não pode ser utilizado unicamente como uma forma de tratamento para anemia, né? Porque ele contém ferro, mas ele não é uma fonte suficiente e a disponibilidade dele, a forma de absorção desse ferro no nosso organismo não será o suficiente para tratar uma anemia, né? Mas possui ferro, assim como outros tipos de vegetais que contêm ferro, mas a gente não consegue utilizar como tratamento, né? Mas entre outros benefícios, né? Os que mais se destacam são a atividade antioxidante, porque existem vários tipos de compostos, né? Os compostos fenólicos, as antocianinas, né? Então são várias substâncias que têm essa ação antioxidante. Então são ações protetoras, são ação anti-envelhecimento, são ação anticancerígenas, né? E também conseguem regular o nosso perfil lipídico. Quem tem colesterol alto, né, ele consegue diminuir LDL, aumentar o HDL, né, e proteger, né, de uma forma geral, consegue fazer a nossa saúde prevenir doenças e nos deixar mais atentos para qualquer danos. O Fábio, que já tá ligado aqui nas nossas redes sociais, já fez até um comentário numa foto que a gente postou no Instagram e ele disse assim: com farinha do Arini, amo. Então quer dizer, até com farinha o açaí é consumido aqui na região, né? Sim, a gente vê farinha do Arini, o clássico, né, com a farinha da tapioca e com peixe também, né? Principalmente no interior do estado, come muito com peixe, com pirarucu salgado, né? Então, existem diversas formas de consumo, mas para fora é completamente diferente, né? Eles até olham estranho, pensando, quem que come açaí com peixe? É, né? Verdade, gente, é um choque, né? Porque quando você chega e você encontra o açaí daqui, ele é muito mais consistente, é óbvio, né? Ele é realmente feito da fruta e não tem tanta mistura, aquilo ali, é o açaí pronto, então o sabor dele é muito mais forte. E aí você se assusta um pouquinho no início, mas nada que você prove uma vez, prove outra vez e não se apaixone também, né? É só questão de adaptação mesmo, mas ainda assim é bastante diferente. Sim, normalmente o açaí que vai para fora da região norte, ele acaba sendo mais diluído, né? Ou nas formas industrializadas, que são misturadas com xarope de guaraná, são colocados outros ingredientes, outros ativos que mudam bastante o sabor, né? Mas a nossa forma de consumo com ele mais concentrado acaba preservando, né, a quantidade de nutrientes, né? Além de a gente conseguir ter um melhor aproveitamento total, né? Em relação a essa questão dele ser mais diluído, ele perde os nutrientes por causa disso? Na verdade, ele não chega a perder, né? A gente, como eu falei, a gente só não vai ter o melhor aproveitamento deles. Eles estão lá, mas como é diluído, a concentração desses nutrientes é menor. Eu lembro que teve uma época também que alguém disse pra mim que o feijão
conheci uma pessoa que não gosta de feijão, e aí, já que essa pessoa não comia feijão, o açaí seria um bom substituto. Se ela tomasse o açaí, algumas porções de açaí na semana, ou de repente durante todos os dias mesmo, poderia ser um substituto do feijão. Isso é verdade ou é o mito do ferro também? Provavelmente é o mito do ferro, né? O feijão é uma fonte de ferro, né? A gente utiliza também, né, não isoladamente, mas também o feijão em tratamento, tanto tratamento como prevenção de anemia, né? Já o açaí, como eu falei, a quantidade existe, mas é pouco. Então, a gente não consegue utilizá-lo no tratamento e também não é bem aproveitado, né? Essa questão de absorção do ferro não é bem aproveitado no açaí, tá? Mas em relação ao feijão, quando a gente vai comparar, os dois são fontes de fibra, né? Mas o açaí vai ter menos ferro, vai ter menos proteína, também possui proteína, mas o feijão vai ter mais, né? Quantidades de carboidrato, tem perfil de carboidrato diferente, né? Então não são alimentos que a gente possa colocar junto para um ser substituto do outro, né? Pode ter sido uma ação específica, de um nutriente específico que os dois contêm, mas de uma forma geral são alimentos diferentes, né? O açaí é uma fruta, o feijão é uma leguminosa, então tem que ser classificado de forma diferente mesmo. E no caso a gente percebe que ele acaba sendo utilizado como complemento, né? Como complemento nutricional. Isso. Sim, de uma forma geral, por essa riqueza de nutrientes, né, principalmente os antioxidantes, a gente utiliza muito em atividade física, né, tanto antes como depois da atividade física, como um repositor de nutrientes, né, por possuir uma grande quantidade de carboidratos, é que ele tem muita essa ação de repositor, né? Então, você gastou muitas calorias, gastou muita energia, ele consegue repor por ser um alimento energético, tanto por carboidratos como por lipídios. O açaí é também uma fonte de gordura, mas gorduras boas. Em relação a essa questão da gordura, são gorduras boas, você já disse, mas, por exemplo, se eu comer açaí todos os dias, eu não vou engordar? Se for uma quantidade moderada, não, né? E isso considerando outros fatores também, o resto da sua alimentação, nível de atividade física, o estilo de vida que você tem, né? Mas porções pequenas, né? Normalmente quando a gente sai de casa para comer açaí, a gente acaba comendo coisa de quase 500 ml quando não é mais, né? Isso é uma porção grande, né? Existem pessoas, em vários estudos que são feitos com o açaí, que normalmente a porção gira em torno de 200 ml por dia, né? Então, essa é uma boa porção para você consumir quando é diário. Nós temos uma pergunta aqui no WhatsApp em relação à quantidade de colheres necessárias para pôr no açaí. Porque eu coloco 5 para ficar gostoso. É o Miguel Santos, do bairro Terra Nova. Eu só não sei... Eu acho que é açúcar que ele estava falando. Acredito que seja açúcar ou alguma coisa para realmente complementar o açaí, né? Na composição do açaí, a gente já tem bastante açúcar, tá? Ele tem bastante carboidrato e praticamente todo o carboidrato que tem dessa fruta é açúcar, né? O ideal mesmo seria que a gente consumisse sem nada, né? Sem outra fonte de açúcar para deixar ele ainda mais calórico, né? E com ainda mais açúcares. Sendo assim, o leite condensado seria um vilãozinho aí no meio, né? Seria, atrapalharia um pouquinho, né? Os outros nutrientes, como os antioxidantes, não seriam afetados por conta disso. Você só estaria consumindo uma maior quantidade de açúcar, né? Mas dá pra gente consumir, mesmo que não seja sem açúcar, a gente pode colocar. A gente só tenta não exagerar, né? Em relação à quantidade de colheres de açúcar, vai depender da porção total, né? Mas de uma forma geral, você pensa, se colocar 5, vamos tentar diminuir. Na próxima vez, coloca menos uma, né? Vamos tentando diminuir para aproveitar melhor e ser realmente um alimento totalmente saudável. Mas e a farinha de tapioca? Também é saudável, sempre que a gente está de dieta... É aconselhado aí a tapioca, enfim, aí se utiliza a farinha e tudo mais. Então, é um alimento também que está sempre presente dentro da nossa dieta. Mas atrelado ao açaí, se torna calórico ou pode ser consumido também? O que a gente pode dizer sobre essa combinação? Bom, o açaí, como eu te disse, ele já é bem calórico, né? Então, ele sozinho, sem açúcar, sem tapioca, sem leite condensado, sem pirarucu... De todo jeito, ele já é bem calórico, né? Então, pessoas que estão acostumadas a tomar o açaí desde criança, né? Principalmente do interior do Amazonas, do interior do Pará, que conseguem fazer esse consumo sem esses outros elementos adicionados, vão ter um benefício maior,
né? Mas quando a gente adiciona a tapioca, a gente tem mais um fator de calorias, mais um fator de energia e mais um acréscimo de carboidratos, né? A tapioca, quando está atrelada à dieta, ela está atrelada de uma forma a ser um substituto de outras fontes de carboidrato, né? Ela é mais uma opção de carboidrato. De uma forma geral, é o nosso costume, né? Então a gente não pode ir contra isso, né? A gente não pode dizer, não posso mais consumir, não vou mais colocar farinha de tapioca no açaí de jeito nenhum. A gente tem como ponderar, né? Normalmente a gente faz, bota tigela e bota uma camada, come. Acabou aquela camada de cima, bota mais outra camada. E quando a gente vê, a gente consumir uma quantidade muito grande de farinha de tapioca. Então se a gente conseguir diminuir também, que nem a gente pode fazer com açúcar, já vai ter um benefício. Quais são os benefícios do açaí com a banana prata? Bom, benefícios seria simplesmente ter mais o benefício da banana junto, né? Então, o açaí já é uma fruta, né? A gente tem uma outra fruta adicionada, então a gente vai ter um pouco mais de carboidrato, né? Vai ter mais energia, né? Vai ter ainda uma quantidade maior de potássio e de eletrólitos, né? Mas para quem está em um controle de peso, a gente recomendaria usar somente o açaí isolado, né? Sem acréscimo de outras frutas. Mas ele pode ser benéfico sim, moderando a quantidade. E realmente é uma fonte de energia? Com certeza, simplesmente pela quantidade de carboidrato e de gorduras. Em relação a essa questão das combinações ainda, quando a gente fala sobre o guaraná, também é outro alimento que aqui na região é bastante consumido e normalmente quando a gente vai pesquisar, por exemplo, sobre a longevidade dos interiores, quando a gente vê que tem uma pessoa bem velhinha, né, bem idosa mesmo, que já está numa idade assim 98, e aí todo mundo se surpreende, mas que ainda é durinho, que ainda consegue continuar praticando as mesmas atividades, claro que num ritmo menor, mas continua vivendo, enfim, e tendo fôlego e energia para viver, o guaraná sempre está lá pelo meio. Ele sempre consome o guaraná também, enfim, junto com toda a alimentação que é mesmo muito típica da região. Então, esse guaraná junto com o açaí seria fonte de caloria ou seria uma energia a mais? Energia, né? Em relação a ser fontes de calorias, não vai influenciar tanto, né? E dependendo do caso, pode ser até um fator prejudicial, né? Mas pelo estilo de vida deles, né? Ter o guaraná junto é também mais uma fonte de antioxidantes, né? E de energia mesmo, de disposição para enfrentar o dia, né? Continuar mantendo um estilo de vida mais saudável. E partindo desse princípio da disposição para aguentar o dia, a gente pode consumir o açaí pela manhã? Sim, pode. Mas aí o ideal é que ele seja a composição do café da manhã, né? Não é para ter o café com leite, o pão com tucumã e queijo e o açaí também. A gente vai ter que diminuir todas essas outras quantidades ou substituir porções para poder consumir o açaí, já que ele é calórico, né? Consumi-lo no café da manhã. Agora, Camila, tem como fazer o açaí em casa? Olha, tem quem faça. Eu não me arrisco. É um pouco mais difícil, porque né? todo o processo ele é mais trabalhoso, né? Então quem tem disposição, né, é bom porque você tem mais segurança, né, em relação à higiene, né, à manipulação desse açaí. Mas dá um trabalhinho. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo, que vai continuar delicioso. E se você tiver alguma curiosidade para contar pra gente em relação ao açaí, manda pro nosso WhatsApp. 92 é o código de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. E aí você pode entrar em contato com a gente e conta pra gente também qual é a sua combinação favorita. Faz como o Fábio, que já contou pra gente que ele come com farinha ou arini. Se você come de repente com tapioca, com leite condensado, ou se você é que nem eu, que gosta de algumas coisinhas a mais, uma calda de morango que já tem um costume diferente, conta pra gente que a gente vai adorar saber. A gente volta já, não sai daí.